Moraes é dramaturga, pesquisadora, curadora e também autora dos livros O Discurso da Cumplicidade, Dramaturgias Contemporâneas, de 2004, e de Ritmos Afetivos nas Artes Performativas, de 2018. Organizou ainda a antologia Performance na Esfera Pública, de 2017, bem como a sua versão em inglês. Ela foi crítica de teatro, no Público e no Expresso. Como dramaturga, colaborou com criadores de teatro e dança em Portugal. E como curadora, concebeu, coordenou e produziu vários eventos de curadoria discursiva. Atualmente, ela realiza seu pós-doutorado em artes performativas no Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Sua palestra, intitulada Ritmos Sensíveis, Atmosferas Afetivas, foi gravada e agora será reproduzida. Muito obrigado pela presença de todos e que tenhamos uma ótima palestra. Então, boa tarde. Bom, aqui é boa tarde, para vocês é bom dia. É um prazer estar aqui convosco. Obrigada por esse convite de participar no ciclo Arte Riscada no Mapa, que é um ciclo bem interessante de palestras e de discussão em torno do que é a intervenção da arte, ou do que pode ser a intervenção da arte, à vista de várias perspectivas no espaço público, né? O que eu gostaria de propor era a gente pensar, sobretudo a partir da performance, que é a zona que eu trabalho, a arte que eu trabalho, e que pode ser tantas coisas, portanto não tem uma definição única, né? A partir da questão dos ritmos e das atmosferas. Eu já vou falar um pouco mais sobre esses dois conceitos que eu vou propor que sejam os conceitos operativos aqui para a nossa discussão. Então eu lembrei-me, quando eu estava a preparar essa fala, eu lembrei-me do início, do prólogo ao capítulo 3 do livro da Ética, do Spinoza, que enfim, essa referência para vários autores dentro de quem estuda esses temas dos afetos, né? Aquilo que no mundo anglo-saxónico se chama Affect Theory, que a gente pode traduzir livremente por teoria dos afetos, embora afetos em português, na língua portuguesa, esteja um pouco minado com uma certa positividade, que não é essa a origem do termo, pelo menos no trabalho do Spinoza, porque ele, quando fala em afetos, ele fala, na verdade, em rigor, ele fala em afecções, ou seja, em modos de afetar, não é? Como é que a gente afeta o outro e o mundo, como é que o mundo e o outro nos afeta a nós. Nesse movimento, o que é que acontece nesse movimento que passa pelo encontro entre os corpos no mundo, né? Corpos animados, inanimados, humanos, não humanos, né? Mas então eu estava lembrando desse início, desse capítulo 3, que é o capítulo que ele dedica ao estudo dos afetos ou das afecções, no vocabulário dele, em que ele define, ele diz, eu vou considerar, e aqui vou recorrer às minhas notas, para dizer exatamente o que ele falou. Ele diz, eu vou considerar aqui as afecções, né, que é o termo que ele utiliza, ou pelo menos que é traduzido em português de Portugal, afecções, eu vou considerar, nós vamos simplificar e portanto eu vou usar o termo afetos nesse sentido de potencial encontro, tá? Não quer dizer necessariamente uma coisa positiva ou harmoniosa, pode ser o seu contrário também, mas é algo que nos afeta. Ele fala, vou considerar aqui nesse capítulo as ações e os apetites humanos, ou seja, os desejos, né? Como se tratasse de linhas, superfícies ou de volumes. Eu sempre achei essa visualização geométrica bem curiosa e estimulante, porque é como se ele imaginasse o mundo e os corpos no mundo nessa relação entre esses encontros entre os objetos no mundo, inclusive os objetos humanos,
como uma geometria, né? Uma geometria em ação, uma geometria em movimento. Então aqui a proposta seria considerar essas geometrias dos afetos em relação a dois aspectos, em relação às geometrias, aos ritmos e às atmosferas do espaço público, sejam elas as arquitetónicas, as sociais, as políticas, logísticas, então uma série de geometrias atuantes, né, na nossa relação com o espaço público, e também como é que a gente pode pensar as geometrias dos afetos em relação à performance, enquanto ela própria uma força de ação, enquanto um desejo atuante, enquanto essa força de ação que reconfigura esses ritmos e essas atmosferas e essas geometrias, né? Qual a relação entre essas três formas de geometria, ou esses tipos de tipologias de geometria, sabendo que a performance é exatamente aquela arte para a qual o corpo é central, né? E portanto essa relação até de muita relevância de pensar os afetos a partir do corpo, ou as afecções nesse sentido dos encontros entre corpos no mundo, a partir da performance como uma arte do corpo, embora essa seja uma definição um pouco simplista, mas a gente pode partir daqui para a discussão. E então o que eu vou fazer eu vou aqui elencar algumas funções possíveis da performance, para a gente discutir se realmente podem ser essas, podem ser outras, talvez não sejam essas, né? Esse é um pouco o foco da discussão que eu vou propor. E vou depois apresentar dois conceitos, muito brevemente, que eu acho que podem ser bons condutores, né, que ajudam a pensar a performance e os afetos, e depois falar de várias propostas artísticas, algumas mais brevemente, algumas que estão no livro da Performance na Esfera Pública, cuja introdução todos tiveram acesso, né? Um pouco para despertar também a curiosidade. E depois vou falar um pouco mais longamente, portanto, fazendo um pouco já de análise sobre duas performances em particular, e esse será o final aqui da fala, só para terem assim, a perspectiva de para onde a gente vai caminhar. Então, pensando aqui em várias funções possíveis da performance, né, dessa força de ação que reposiciona, que reconfigura os encontros no mundo, né, entre os corpos no mundo, ela pode ativar, né, pode ter essa função de ativar lugares, espaços, matérias do espaço público. Com matérias a gente pode incluir novamente todo tipo de matérias, desde a matéria física que constitui a arquitetura, né, a construção de um edifício que foi desenhado arquitetonicamente, portanto, tem um plano de funcionalidade, de integração no ambiente. A gente pode pensar que numa praça de uma cidade tem sempre matéria de fluxos de pessoas, né, que se movimentam, que dependendo do lugar e da hora do dia, inclusive, tem fluxos diferentes de pessoas que se deslocam no seu cotidiano, tem inclusive a matéria fantasma, né, que é as matérias da memória, da ocupação daqueles mesmos espaços, daqueles mesmos lugares em outros tempos, que de alguma forma é uma informação que fica latente nos lugares e que a performance pode interpelar, né? Pode ativar de alguma forma. E dessa forma ela pode ter também uma outra função, que é tornar visível algumas forças invisíveis que estão ali em ação e que a gente normalmente não vê. Há um exemplo que eu vou falar de uma performance que vai trazer exatamente isso, né? De mostrar quais são os condicionamentos políticos, sociais e culturais que estão a configurar um espaço, né? Que estão a condicionar a utilização de um lugar. E isso é uma das funções, sem querer limitar a essas, né? Mas estou assim a lançar só algumas, mas que em relação ao espaço público eu penso que são bastante relevantes.
Depois o que ela faz, como é que ela faz isso? A performance muitas vezes o que faz é criar uma fratura, né? Criar uma interrupção nos nossos hábitos, na forma habitual de ver determinado lugar, de nos comportarmos em determinado lugar e de ver determinado lugar esses hábitos, né? Forma automatizada também de nos relacionarmos, e ela intervém aí e reconfigura essas relações, essa forma de estar no mundo e de ver o mundo, de agir, né? E ao fazer isso, a performance pode criar espaços de circulação para outros afetos, outras relações, outras ações, inclusive, outras ideias, nessa reconfiguração, criar espaço de circulação de outras ideias, afetos ou ações. E por fim, ao fazer isso, ela também, não sei se por fim, se no início, ela faz, ela tem o primeiro gesto, talvez o primeiro e o último, não sei, talvez a gente possa discutir isso, que é o de potenciar a escuta do lugar, né? Portanto, quem faz performance no espaço público tem que escutar o lugar, tem que saber entrar nele de alguma forma, de mergulhar nele, e esse em alguns momentos, talvez, não querendo ser demasiado utópica, mas eu penso que essa é uma das forças realmente da performance e do seu potencial político, é que ela consegue mobilizar realmente os afetos, porque ela mobiliza os corpos, né? numa ação ou através de uma ação. Então há aqui vários verbos que a gente pode depois voltar a eles e pensar se eles fazem sentido para avaliar essas funções possíveis da performance no espaço público. E aí eu gostaria então de passar para vos apresentar dois conceitos, talvez vos sejam familiares, que é, e a gente sabe que tem um monte de variações de tipos de conceito de ritmo na arte, né? Começar pelo Deleuze, que é um autor que eu não uso tanto, mas enfim, cujo conceito de ritmo é bastante influente no pensamento sobre a arte, né? Sobre a estética, mas tem outro, talvez pelas vossas leituras, inclusive do ciclo anterior, talvez conheçam o conceito de ritmo do Henri Lefebvre, que é um filósofo francês, né? E que ele tem inclusive um livro que foi publicado póstumamente chamado Análise do Ritmo, ou Ritmo Analysis, ou não sei como dizer em francês, que eu li a versão, eu li a tradução em inglês, mas tudo bem, em que ele propõe uma metodologia mesmo, eu acho isso bem útil e que ajuda não só a pensar, mas também em colocar as mãos na massa, né? Em interagir também com aquilo que a gente está vendo, está assistindo, está pensando. Então esse método, a partir dessa análise dos ritmos, não é? No fundo é isso, o método é isso, é como analisar os ritmos. Ele propõe analisar os ritmos do cotidiano, os ritmos das cidades, os ritmos de determinados eventos, e ele faz uma série de propostas de como entender os ritmos e quais os tipos de ritmo, né? Os ritmos externos, por exemplo, os ritmos internos. Os ritmos externos seriam, por exemplo, os eventos, as festas do nosso calendário, né? As festas religiosas, mas também as festas pagãs, no sentido em que há todo um ritmo que muitas vezes, como a gente sabe, nos ciclos de festas pagãs tem a ver com as fases da agricultura, né, da colheita, de semear, etc, que são momentos festejados. Pronto, um ritmo externo. Um ritmo interno pode ser os ritmos do corpo, né, aqueles ritmos que no fundo são mais secretos, e o Lefebvre fala de ritmos, que é importante para falar disso, que é de ritmos dominantes e dominados, ou seja, o ritmo do nosso corpo, sendo um ritmo secreto, é um ritmo dominado. Se a gente estiver sempre
com o nosso foco de atenção no ritmo do corpo, não tinha possibilidade de dar atenção a muito mais coisas, porque é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que a gente tem assim, lá está, no automatismo, né? No piloto automático que a gente fala. Então, tem também aqui por ele usar essa relação entre dominante e dominado, eu acho uma terminologia interessante, porque no fundo quando a gente falava há pouco das forças invisíveis, elas também imprimem ritmos no espaço público e são invisíveis porque elas são, ao contrário, dominantes, só que elas operam de uma forma invisível, então pode ser uma relação de poder, no caso, que esses termos dominante e dominado pode ajudar a pensar. E depois tem o outro, como eu falava há pouco, o termo ou o conceito das atmosferas, em particular as atmosferas afetivas, que eu não sei se talvez estejam familiarizados, porque é um termo que viaja por várias disciplinas, né? Não só porque ele originalmente vem da meteorologia, inclusive na etimologia grega, a atmosfera quer dizer vapores, é uma emanação de qualquer coisa. Então essa imagem já nos leva para pensar que estamos perante alguma coisa que é imersiva, né? Que a gente está completamente rodeado, mas que ela tem poucos contornos, ela acontece entre os corpos, dá-se na relação dos corpos, mas também não fica nos corpos, né? Inclusive pode ser produzida pelos corpos, mas ela excede totalmente esses corpos. Então, eu vou partilhar convosco, portanto tem um caráter coletivo, né, de comunidade também, que pode ser interessante pensar, para nos ajudar a pensar. Eu vou aqui só nomear um autor que eu acho particularmente interessante, que é o Ben Anderson. Ele tem um livro chamado Encountering Affect, eu não sei se ele está traduzido em português, eu só conheço em inglês. Talvez alguns artigos estejam, mas vale a pena pelo menos procurar o conceito. Porquê? Porque ele é um geógrafo cultural, por exemplo, que entra dentro como estudioso dentro desse campo multifacetado da teoria dos afetos, mas na verdade ele tem esse background, né? Ele vem da geografia cultural, e ele descreve as atmosferas como qualidades afetivas singulares que emanam, porém excedem o conjunto dos corpos. Então a gente está a falar sobre coisas que nos atravessam, né? Sobre coisas, isto é, até coisa é demasiado concreto para qualificar a atmosfera. Ambientes é uma melhor palavra, né? Alguma coisa que nos liga, nos atravessa, que pode ser, que influencia a nossa percepção do momento, do que está a acontecer, do presente, mas também ela também é produzida, né? Portanto, também entra dentro desse plano das forças invisíveis que operam a sua influência sobre o cotidiano, sobre a nossa experiência pública, a nossa experiência afetiva pública, mas também a nossa experiência privada. Ficar um pouco mais como é que ele entende essas atmosferas, porque a gente realmente vê, também é um termo usado por vários autores de diferentes formas, tem sempre essa característica de alguma coisa que afeta a percepção, mas que também é produzida, ou seja, envolve sempre algum movimento, uma relação, tem uma qualidade imersiva, tem uma qualidade coletiva, tem uma qualidade evanescente de alguma, por exemplo, o Ben Anderson fala de uma qualidade ambivalente, porque a atmosfera afetiva é como se trouxesse uma presença e uma ausência ao mesmo tempo. É qualquer coisa que não se consegue bem definir, qualificar, inclusive. Mas ele faz aqui uma proposta, que é a proposta desse livro, justamente, que é considerar de três formas as atmosferas, ou em três qualidades, ou três modos como as atmosferas operam. Então, um desses modos, e ele começa o livro exatamente por aí, dando exemplos das três formas como as atmosferas operam. Então elas operam como dispositivos,
operam como forças condicionantes, que a gente já falou um pouco nesse sentido, e como capacidades do corpo. Ele dá 3 exemplos que são muito ilustrativos, que ele fala, enquanto dispositivos, a atmosfera, por exemplo, dispositivos, ou seja, formas de criar também, de produção dessas atmosferas. Ele fala, por exemplo, dá o exemplo da macroeconomia, de estudos do consumidor, em que são avaliados os índices de confiança do consumidor. Essa confiança é um dado estatístico, mas que pode ser produzido, ou pode ser detectado, mas também pode ser produzido, né? E a macroeconomia funciona tirando partido, o sistema tirando partido desses índices dessa atmosfera, né? Quando a gente, foi sempre é uma coisa que me intriga bastante, como é que a economia utiliza tantos conceitos do foro sensível, né? Do foro emocional, essa confiança, né? Eu tenho confiança porque eu tenho dinheiro no bolso e posso comprar, mas é assim uma visão, eu confesso que eu não consigo entender completamente o uso desse vocabulário. Aliás, eu gostava inclusive de aprofundar esse tema, porque ou a confiança nos políticos, né? Sempre que a gente, isso aí já é um completo parênteses no que eu ia dizer, mas eu fico sempre muito intrigada quando a gente ouve na rádio, não sei como é no Brasil, mas em Portugal tem uma rádio em particular que tem um noticiário económico, então fala-se sobre, eu nem sei dizer, mas enfim, um determinado acontecimento político fez subir ou baixar os índices, Nasdaq, não sei quê, nem sei falar, mas sempre me intrigou como é que é possível, como é que a nossa confiança pode ser afetada por esses, confiança, ou a confiança do consumidor, ou esses índices podem ser afetados por acontecimentos políticos, ou por, quer dizer, se a gente pensar no estado de espírito das pessoas, claro que sim, mas como é que isso é traduzido como um elemento da economia é sempre uma coisa muito intrigante para mim. Portanto, não sou claramente a melhor pessoa para falar sobre isso, mas em todo o caso, é só para dar o exemplo, é o exemplo que o Ben Anderson dá para mostrar como, por exemplo, o índice de confiança do consumidor num determinado momento, num determinado produto, afeta as lógicas de distribuição, de comercialização, etc., desses produtos e, portanto, em última análise, beneficia o sistema e potencia o lucro, não é? Que é esse o objetivo. Depois, tem outra forma de pensar as atmosferas que ele também aborda bastante nesse livro, que é como as atmosferas como forças condicionantes. Ele diz que não são forças determinantes, ou seja, há um plano da subjetividade e do livre-arbítrio que não sujeita, justamente, que não é suprimida com a influência dessas forças condicionantes. Em que ele dá o exemplo, por exemplo, ou seja, podem ser forças negativas a funcionar num sentido negativo ou num sentido positivo. Ele dá o exemplo do discurso de tomada de posse do Barack Obama, quando ele foi eleito presidente pela primeira vez, e como aquela mensagem de esperança, né, foi totalmente propagada por aquela multidão e também por todo o lado, por todo o mundo, visto que o discurso foi transmitido por montanha de cadeias de televisão por cabo, então todo o mundo teve uma espécie sofreu essa influência do discurso do Obama, como a gente sabe, inclusive se reproduziu também em formas de merchandising, em todo o lado estava Yes We Can, não é? Portanto, agora por outro ponto de vista, essa economia que aproveita esse clima, né? Essa atmosfera produzida para gerar lucro, criar rentabilidade, para rentabilizar. E depois uma última noção, que no fundo é aquela que mais se alinha com a referência do Spinoza, que é as atmosferas como capacidades do corpo. E aí ele dá um exemplo de uma situação, salvo erro em Inglaterra,
nesse precisamente não me lembro exatamente onde foi, mas de um colapso de uma mina. Portanto, os mineiros ficaram presos numa mina durante vários dias, durante a operação de salvamento. E pelo facto de se criar uma atmosfera de esperança, tanto nos meios de comunicação social como na comunicação com os mineiros que estavam presos, essa esperança possibilitou não só às famílias desses operários poderem aguentar, sobreviver àquele tempo, antecipando o reencontro e, portanto, de uma forma positiva, tanto quanto influenciou os próprios corpos dos mineiros no sentido de se manterem vivos, né, de garantir a sobrevivência. Portanto, são exemplos muito diferentes, mas apontam realmente para tipos de situação em que as atmosferas, ou tipo, formas como as atmosferas podem ser pensadas nessa sua ambiguidade e nessa sua, talvez, incapacidade mesmo de serem estabilizadoras. E é claro que também há outro filósofo bastante influente que trabalha muito sobre as atmosferas, inclusive como um conceito estético, e que toma o teatro como modelo. Na verdade não é bem o teatro, é a cenografia, porque ele diz, o teatro é o Bohm, não me lembro do primeiro nome, porque eu não tinha pensado falar sobre isso, é um filósofo alemão, Bohm, não me estou a conseguir lembrar, começa por G, o primeiro nome, mas é com B-O-H-M-E, já chegam lá. E ele tem vários livros, vários textos sobre essa ideia da atmosfera, como um conceito estético, tomando, como eu dizia, a cenografia como ponto de partida, como modelo, inclusive, para uma forma de criar atmosferas. Portanto, se tem alguma arte que sabe como criar atmosferas, é, digamos, as artes de palco, talvez não restringindo só a questão do cenário, mas ao cenário do teatro, mas também ao cenário na dança, ou inclusive hoje em dia a gente sabe que, inclusive nos concertos musicais, sobretudo no que diz respeito à luz, há todo um ambiente luminoso, né, cenográfico, que cria uma atmosfera de cromática em torno da canção que está a ser tocada e cantada. Pronto. Então, tendo assim essa perspectiva mais teoricamente, eu gostaria então de falar e a gente pode depois introduzir e dialogar a partir desses conceitos com as obras e com os artistas. Queria-vos falar sobre alguns artistas e talvez falar primeiro, mais brevemente, de alguns artistas que surgem nesse livro da performance na esfera pública, que é um livro constituído por vários ensaios, e os ensaios, portanto, os autores também falam sobre, a maior parte das vezes, sobre artistas, sobre práticas performativas, e depois também tem uma zona, alguns autores que são artistas e que escreveram páginas de artistas, portanto não um ensaio longo que fala sobre as suas obras, mas uma forma de participação mais artística. Então alguns deles, eu vou fazer agora o compartilhamento da tela. Então, para vos falar um pouco dessa artista, é uma artista portuguesa, Carla Cruz, é do Porto. Ela tem um projeto, ela fala de um outro projeto no livro, que é tem a ver com artistas mulheres, e esse trabalho aqui, eu decidi apresentar-vos, falar um pouco sobre eles, porque ele tem uma relação direta com o espaço público, e um outro que eu também vou passar brevemente também. Ele chama-se Street Money, portanto, dinheiro da rua, e ela faz esse projeto desde 2009, e a partir de determinada altura começou a fazer com outro artista chamado António Contador, que é um português que vive em França, em Paris, salvo erro. E o que é que ela fez? Ela quando foi para Londres estudar, também salvo erro, começou a colecionar, via que havia muito frequentemente encontrava dinheiro na rua, e ela começou a colecionar. Então essas coleções de dinheiro, que existem desde 2009, portanto há mais de 10 anos, ela foi utilizando com outros objetivos. Então ela recolhia durante um ano
e depois utilizava para um objetivo específico. E já houve exposições, portanto, houve ações íntimas, privadas, mas também já houve exposições, já houve um jornal de parede, por exemplo, a falar sobre. Mas imagina, né? Eu raramente encontro notas na rua em Lisboa, não sei como é que acontece no Brasil, mas isso aqui eu não encontraria facilmente em Lisboa, sem essas moedas eu acho que sim, mas então é uma questão também do tipo de sociedade diferente que ela encontrou, né? Era uma praça chamada Praça do Anjo, no Porto, tinha vários edifícios abandonados, eu penso que ela começou em 2006, salvo erro. Ela com o artista Ângelo Ferreira de Sousa fizeram uma ação nesse antigo cinema Águia de Ouro, como aparece ali, que era nessa Praça do Anjo. E essa Praça do Anjo é bem no centro da cidade e tem essa torre que é um dos monumentos principais do Porto, que é a Torre dos Clérigos, e era uma zona que não tinha nada enfim, que estava bastante abandonada, carenciada de cuidados a vários níveis, e ela fez várias ações, inclusive uma delas foi colocar, para além de pintar a fachada do edifício nesse primeiro ano, depois continuou fazendo sempre ações, e inclusive a colocar essa placa que tem uma frase do Rilke, e essa placa ficou durante anos sem ser retirada, portanto as autoridades não tiveram qualquer ação, até que o espaço foi comprado por uma entidade privada, e aí sim, quando fizeram as obras, retiraram esse elemento, um elemento que de facto não pertencia a ninguém, era uma intervenção artística, permaneceu de certa forma ignorada, mas também não proibida, né? Continuou lá. Depois ela foi retirada essa placa, e essas são, pronto, são as mesmas fotos, é essa mesma praça. Hoje em dia é uma praça, é muito bonita, mas é propriedade privada, e quando e no fundo estes vários momentos, portanto, o importante aqui é esses vários momentos de ações neste espaço específico, denota, e as várias reações com as autoridades, por exemplo, quando eles fizeram a primeira pintura daquele edifício, ela conta aqui nesse textinho que inclusive um carro da polícia passou por eles durante a noite, mas não disse nada, a noite era de todos, podia haver essas intervenções, mas a partir do momento em que há uma privatização, há as autoridades privadas, não é? Os seguranças privados desse terreno, que não permitiam qualquer tipo de ação e que inclusive retiraram a placa, e portanto que denota, esses vários momentos denotam todo o processo de gentrificação que tanto no Porto como em Lisboa se tinha acentuado nos últimos anos, não é? Enfim, com todas as consequências que isso traz, e que portanto as praças já não eram praças de usufruto comum. E eu vou aqui parar para voltar ao outro. Para voltar a esse. Esse aqui é um trabalho abordado também num dos ensaios, na verdade, do livro. E só para concluir, portanto, o trabalho da Carla Cruz e esse da praça, ao mostrar estes vários momentos, não só o momento específico da ação que foi feita, mas o momento que a cidade atravessa como um todo, também nos reporta para diferentes ritmos de vivência da cidade, né? De coisas que passavam despercebidas ou que eram aceitos no momento, passaram a não ser anos mais tarde, mas também passa por revelar uma série de atmosferas
que no início do projeto, em 2006, eram de uma natureza descontraída, não é? Através dessa relação com a autoridade que nem os repreendeu pela ação, até, portanto, mostra bem também os ritmos da própria cidade em termos das atmosferas que as habitam, não é? Uma cidade, quando ela sofre esse grande processo de gentrificação, os ambientes mudam completamente, não é? Há zonas que normalmente os locais deixam de frequentar, isso em Lisboa foi muito evidente, porque eles passam a ser, apesar de o turismo também ser enfim, um ótimo recurso para a economia dos países, mas o que é facto é que ele altera completamente, se é feito numa escala massiva, ele transforma completamente as atmosferas dos lugares dessa cidade. E, portanto, quando nós, há lugares, há cafés, há espaços públicos que deixamos de ir, porque os locais deixam de ir, porque eles foram, de certa forma, usurpados por um turismo massificado, e pelo menos em Lisboa tem havido várias ações também, algumas mais ativistas, que respondem especificamente a essa questão da gentrificação. Portanto, ela, em termos de espaço urbano específico, é uma questão bastante relevante para Lisboa e para cidades como Lisboa e o Porto, isto tudo, claro, dentro de um cenário pré-pandemia, né? Hoje em dia não é o caso, mas é uma questão bem premente. Essa situação, essa intervenção vem de um momento com uma atmosfera pública ou uma atmosfera afetiva completamente diferente. Ela é de 74, foi uma ação que aconteceu durante a noite. Essa é uma das ruas mais comerciais de Lisboa, que une de certa forma a Baixa Lisboeta com a Baixa Lisboa com a Alta Lisboa, portanto é um caminho, é a zona do Chiado, especificamente a Rua do Carmo, é uma rua comercial, mas tem essa característica de ser uma mistura de algumas lojas mais populares, por exemplo, ou de uma movimentação mais popular, de um fluxo popular com um fluxo mais burguês, ou penso que se poderia dizer assim. E há este grupo, chamado Grupo Acre, que fez esta intervenção durante a noite. Eles eram vários artistas, entre eles a Clara Menezes, que tirou a fotografia, também o Lima de Carvalho, o Alfredo Queiroz Ribeiro, que eram professores também da Faculdade de Belas Artes e reuniram um grupo de alunos para fazer a pintura daquela rua, que alterou, obviamente, a rua de um dia para o outro, né? E isso tem uma correspondência direta, não só uma intervenção até de guerrilha urbana, de intervenção direta no espaço público, que tem um caráter festivo, que por um lado podemos associar ao facto de isto foi em agosto, e 74 é o ano da Revolução de Abril, da Revolução dos Cravos em Portugal, que foi a revolução que destronou o regime ditatorial, que esteve vigente durante 40 anos, e portanto a atmosfera afetiva daquele momento é uma atmosfera de mudança, é uma atmosfera de revolução, é uma atmosfera de festa, né? E a arte, sobretudo a performance, faz uma relação direta com esse espírito. E portanto aqui de certa forma até as cores que foram escolhidas, ou este lado até um pouco, se quisermos ver assim, se bem que não tem de toda essa intenção, mais decorativo, ou de mudar um lado do ponto de vista visual, não decorativo no sentido de futilidade, não é? Tem um aspecto festivo, não é? Nós vamos colorir as ruas, podemos ver isso dessa forma. E óbvio que também tem um ritmo, esta quantidade de bolas, a própria dimensão diferente, este padrão também imprime um ritmo diferente àquela rua, não é? Isso também
também é óbvio, ao andar, eu nunca vi a rua assim, né? Mas as pessoas que no dia seguinte foram para os seus trabalhos ou foram fazer uma compra que precisavam e viram a rua transfigurada, aquilo mudou também o seu ritmo cotidiano. E agora? Esse é um artista belga, ele trabalha muito com som e com humor, como podem ver. É o David Elvis, ele fez para esse livro, ele fez uma partitura, na verdade não foi só para o livro, esse livro está associado a um projeto que eu organizei com outras pessoas, que se chamava também, chamava-se Projeto P, o subtítulo era Performance na Esfera Pública, que eram as atividades associadas, que era uma semana com performances, com discussões, com uma conferência, com o lançamento do livro, e ele foi, o David veio, não só participou no livro, mas também fez uma partitura para um teatro, que relacionava os espaços físicos do teatro com referências da performance arte mundial. Então era uma tour, eu fazia uma tour com as pessoas com a partitura para nós colocarmos, para o visitante, né, colocar o corpo, a experimentar o espaço com a instrução que ele dava para ver o edifício de outra forma. Havia um lugar que era no átrio, que havia um grande tapete vermelho, isso era no Teatro São Luís, que o público era convidado a deitar-se do chão, numa escada, a pendurar-se na escada, a encostar-se numa esquina do edifício, enfim. Mas esse projeto aqui é um projeto, enfim, podríamos dizer quase lúdico, não é? Mas tem um potencial democrático incrível, porque selfie é aquilo que todo mundo tem ao seu alcance, né? Então é como se fosse uma espécie de partitura nesse espírito de que a arte pode ser não só para todos, mas feita por todos. Ela é um projeto que pode ser, de certa forma, mimetizado ou copiado por toda a gente, né? sem que isso implique necessariamente uma noção de cópia do artista, mas o facto de ele fazer isto, né? A proposta é trying to look like a building, fazer-me parecer com um edifício, né? Tornar-me parecido com um edifício. E aqui há uma relação do corpo físico com esse corpo arquitetónico. Como é que, por exemplo, ele escolhe também a posição onde tira a foto? É importante como ele se localiza, né? Como ele se posiciona em relação a um edifício, por exemplo, essa primeira imagem do Flatiron em Nova York, esse edifício tem assim faz assim uma esquina, fica muito estreitinho, como é que ele se posiciona também de lado, portanto ele integra, como se integrasse também a arquitetura com o próprio corpo, né? Não é só uma questão da representação facial, que é claro que tem uma força importante, né? Mas como é que eu vou, e acho que é mais do que mimetizar, é quase fundir os dois corpos de alguma forma através de um dispositivo como a selfie que qualquer celular pode fazer, com qualquer pessoa pode fazer. Claro que eu não estou a dizer que qualquer pessoa pode fazer da mesma maneira, não é? Tal como naquele célebre exemplo de qualquer criança pinta um miró, não. O miró pinta um miró. A criança faz coisas incríveis que podem parecer-se com um miró, mas não são um miró. Então, nesse sentido, eu só estou a falar nisso porque a democratização da arte e dos processos artísticos não é necessariamente dizer que todos são artistas, todos podem ter acesso a processos, a mecanismos, a dispositivos artísticos, mas os artistas são artistas por várias razões, entre elas porque, como dizia o Alan Capro, foram à escola, ou seja, porque aprenderam e se posicionam também dentro do seu
do lastro, né, do passado que foi feito e criado. Enfim, esta ação não tem um, talvez uma ambição, uma aspiração a obra-prima, mas tem esse caráter democrático que eu acho super interessante, e um caráter também bastante lúdico e bem-humorado, né? O que eu ia falar mais? Exato, e aqui é realmente a questão do corpo com o edifício, né? Certo. E esse trabalho aqui é da Andreia Maciel. Ela é uma performer e atriz e coreógrafa brasileira do Rio de Janeiro, que está há muitos anos na Europa, mas que também fez bastante trabalho no Brasil, inclusive essa foto é de uma performance, O Chão nas Cidades, feita no Brasil. Por acaso não sei se é no Rio, mas esse projeto também, ela também tem participação no livro, e eu queria vos ler exatamente aqui duas passagens desse texto dela, em que ela fala sobre esse projeto, que no fundo consistia em escolher um lugar da cidade para se deitar no chão. Ela começou a fazer isso sozinha, mas aí foi criando parcerias com outros artistas, mas também fazendo workshops à volta dessa ideia de como se relacionar com o espaço público de uma forma que invertia as posições, a verticalidade habitual do andar na rua, né, por um lado, por outro lado, colocar-se numa posição de grande vulnerabilidade, como muitas outras pessoas, normalmente mendigos ou pessoas sem abrigo, né, que estão na rua e nessa vulnerabilidade. Então eu gostava, acho que mais do que ninguém, as palavras dela falam de um episódio em particular de quando ela fez essa performance em Salvador, que eu gostava de partilhar convosco. Somos atravessados pelo que não nos é próprio, e com isso se instala uma heteronomia entre os impulsos corporais e a superfície do espaço público. Crises urbanas são reveladas, como no dia em que nos misturamos aos mendigos na Praça da Piedade, Barris, foco de violência urbana em Salvador. E fomos atacados pelos mesmos seguranças particulares que cotidianamente espancavam e maltratavam tais moradores de rua. Nesse dia, por ordem do acaso, os mendigos estavam conosco atrás das câmaras, observando distanciadamente sua própria realidade, agora encarnada sob a nossa pele. O meu corpo estava caído aos pés de uma escadaria que dava acesso a vias de transporte. Se de facto fosse um corpo de um morador de rua, certamente ele se tornaria invisível aos passantes, mas por se tratar de uma mulher branca de classe média, o que era cotidianamente invisível se fez visível a vários níveis. Os seguranças que se diziam donos da área foram interpelados pela nossa ação crítica e deixaram claro que se não fosse pelas roupas e pelo vocabulário, teriam-nos jogado para fora de lá, como fazem com os moradores de rua. Ao alto da escada, os moradores assistiam à sua crise cotidiana, ampliada pela performance. Então eu acho esse trabalho incrível, por ser uma ação tão simples e tão pouco óbvia, né? E que transtorna, né? Que lá está, que faz um pouco duas coisas ao mesmo tempo, que é tornar, como diz a Andreia, tornar o invisível visível, né? Portanto, ela que no fundo, se estivesse caminhando na rua, passaria perfeitamente despercebida no meio dos passantes, né? Se torna visível por ocupar um lugar que pertence a outros invisíveis, pertence nesse sentido que habitualmente nós vemos a ser ocupado por invisíveis socialmente, né? Então essa
duplicidade entre a visibilidade e o invisível, que a performance aqui vai reconfigurar, a sua performance, o chão nas cidades vai reconfigurar completamente, inclusive gerando esta ação direta a partir dos policiais, né? E essa, inclusive, como ela relata, né, o facto desses policiais dizerem concretamente, se você não tivesse essa cor de pele, não tivesse essa roupa, ele no fundo ele não disse cor de pele, mas ele queria dizer isso, né? Se não tivesse essa roupa e se não falasse desse jeito, eu ia expulsar vocês como eu faço com os moradores de rua, com os mendigos que a gente... Então é super forte, é uma experiência não só para quem passa e quem pode parar e quer parar, mas também para quem está vendo, perdão, para quem está fazendo, né? Porque não é um lugar seguro. Deitarmos no chão e ela conta nesse texto que é a primeira vez que fez sozinha, que alguém perguntou, lá está, talvez tenha perguntado, porque ela era uma mulher branca, vestida com determinadas roupas, deitada no chão, alguém perguntou, se aproximou e perguntou se ela se estava sentindo bem. E ela falou, não, está tudo bem, só estou aqui olhando a cidade num outro ângulo. E, assim, uma ação super simples que pode gerar tanta coisa e que pode criar um impacto, não sei se duradouro, se não, mas não sei se um impacto, se talvez uma consciência, né? Porque aquele policial que falou, fez esse comentário, talvez tenha pensado sobre o preconceito que estava ali em jogo. E agora, essas duas performances que eu vou falar no finalzinho aqui da minha fala, são duas performances que não aparecem no livro da performance na esfera pública, e esta é também de 2006, que começou a ser feita, ela foi feita várias vezes em vários festivais, em vários países diferentes. Ela resulta de uma colaboração entre o Gustavo Ciríaco, o coreógrafo Gustavo Ciríaco, brasileiro, e a coreógrafa Andrea Schönberger, da Áustria. E qual é essa proposta? A proposta é reunir um grupo de 20 pessoas. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de fazer ou se já viu isso. Se tiverem, não percam, porque é assim uma experiência incrível. Como é que eles estão os dois aqui na frente do grupo, né? Eles lideram o grupo, porque eles escolhem o caminho, né? Fazem o caminho, eles levam a gente por um determinado caminho. Mas então essa faixa que a gente vê à volta do grupo é uma banda elástica, um elástico grande, onde cabem e onde eles juntam 20 pessoas dentro, que andam em bloco, mas elas não andam no mesmo passo. Os participantes é-lhes pedido para estarem em silêncio, portanto para não falarem uns com os outros, para não fazerem qualquer registro, nem fotográfico, nem vídeo. E é uma caminhada de 1 hora. Essas são as bases. E eu fiz isso, inclusive, nesse primeiro ano, ou não sei se talvez 2006, 2007, já foi há bastante tempo, mas eu volto sempre a essa performance para falar de espaço público e dessa relação especificamente no caso com a cidade e com os fluxos de movimentação da cidade, e também, e portanto com os ritmos, mas também por esse lado da atmosfera afetiva, porque é claro para quem faz, quem está dentro desse grupo dos 20, que tem ali uma micro-atmosfera afetiva criada, porque a gente está dentro e o resto do mundo está fora. Aquele elástico cria um dentro e um fora, mas é um dentro e um fora maleável, né? Que é uma das suas funções, é negociar, e é uma coisa bem corporal, até é difícil de explicar, porque há alguém que lidera o movimento, né? Mas o elástico não é infinito, ele não estica infinitamente, a gente tem que manter um certo ritmo,
Mas se eu for para a direita ou for para a esquerda, cada um dos meus, se eu estiver no meio, mas não existe bem um meio, a gente está sempre a tocar o elástico. Se a gente se afasta para a direita ou para a esquerda, isso tem um reflexo imediato no corpo da frente, do outro, em todos os outros corpos. Então é como se houvesse uma espécie de potenciação da sensibilidade para os micros afetos no outro, né? Como é que eu vou gerir e também chamar a atenção para essa negociação de que a gente está permanentemente a fazer, muitas vezes sem se dar conta. Então, queria também ler-vos só aqui mais um apontamento de um texto que eu escrevi sobre essa performance, aqui com outras novas imagens, que é assim: é um precário dispositivo, esse elástico, que cria um corpo coletivo efêmero. Ele mergulha no espaço urbano como se fosse um fluxo de água que se espalha e adapta aos obstáculos. Por seu turno, o espaço urbano molda o coletivo efêmero, com as suas esquinas, ângulos, vazios, podemos acrescentar pessoas, carros, sinais, arquitetura, claro. O elástico sustenta o grupo e, inversamente, o grupo tem de sustentar a membrana que os liga. Caso contrário, cairia por terra. Ele torna-se uma membrana vibrátil que desenha novas fronteiras entre o público e o privado. Esta membrana constitui-se, por um lado, como uma expansão dos limites do corpo individual, para se dar a ver, em público, como corpo coletivo, e, por outro, como uma nova pele em movimento, feita de pequenas mudanças corporais e de negociações afetivas que penetram nos fluxos da cidade, reconfigurando os seus ritmos. E a gente claramente percebe que quem passa, né, quem vê aquele grupo de pessoas a andar pela cidade de uma forma absolutamente invulgar, não fica indiferente, né? As crianças estão olhando, aqui esse casal que está deitado junto ao lago também vai olhando, porque ninguém anda assim, né? A performance coloca-nos literalmente numa nova configuração de poderes e tensões. Aqui, enquanto caminhamos, recria a paisagem urbana e potencia a escuta de ritmos secretos, o nosso corpo, o corpo do outro ao qual estamos conectados, e de ritmos ficcionados, o que faz o diferente caminhar à percepção da cidade e dos outros que nos olham. Também havia um lado muito interessante de quem andava, era ser observado, que a gente estava no centro da experiência, mas também era o espetáculo ao mesmo tempo, né? A gente estava a fazer a experiência, mas era espetáculo para quem nos via. E isso, por vezes, criava uma sensação estranha, porque a gente era público, mas como participava, tornava-se... era exposto, né, ao olhar do outro. Caminhar em silêncio enquanto corpo coletivo é criar um movimento de escuta para ouvir mais, ver mais, sentir mais. Um movimento de ritmos sensíveis, um corpo que se move com a cidade não é a mesma com aquele corpo, né? Portanto, uma reconfiguração mútua e que desmonta os fluxos de circulação previstos, os comportamentos normalizados, as relações entre a funcionalidade e o estético. E eu vou finalizar aqui com essa performance que é de um coletivo chamado Trist, que por alguma razão não ficou ali no slide, mas é uma mistura de duas palavras em inglês, que é try e trust, né? Trist, e do Paul Benny, da Clorinda McLeod e da Alejandra Martorell, e que eles têm várias ações, uma delas é essa, que é o Assisted Street Crossing, a gente podia traduzir como uma carona assistida para atravessar a rua. E essa carona é incrível porque vocês veem aqui do lado, esse papelinho são as formas de carona possível. Então eles estão, os performers, eles estão vestidos como se fossem uns
não sei como é que se diz no português do Brasil, mas são trabalhadores da prefeitura, né? Com uniforme, né? Todos o mesmo uniforme, e eles propõem, fizeram isso em vários locais, mas nesse momento essa foto e o vídeo que eu vou mostrar de seguida foi gravado e foi fotografado em Wall Street, em Nova York, então em pleno bairro financeiro, né, da alta finança, todos os yuppies e todos os, enfim, bancos, bolsas, todo esse universo que poderiam ser parte das pessoas que por ali circulavam, e quem se poderia perguntar, ou as performances poderiam perguntar, posso oferecer uma carona? E como que era essa carona? E a pessoa podia escolher dentro dessas 6 qual a carona possível. So I'll choose that one right there. You want to do that one, the corpse? The corpse. Okay, cool. All right. All right, so here's how you do it. So you're going to stand right here, like this. Put your hands over your chest. Stand real stiff like that. You're going to fall back. As you fall back, we're going to lift you up. All right. Okay? All right, so... Yeah. And hold on. All righty. Queen's chair. So how the Queen's chair works is that we put our hands down. You're going to sit down on us, and then you put your arms around the shoulders. Okay? And then if you want to feel like the Queen. You want to wave. You're going to run ahead. What's up? Sit on back. Ready? And here we go. Wave. Comfortable, isn't it? Yeah, it is. Can you just carry me around? Like, going? yeah. Essa é a posição do super-homem. Aí esse vai sendo massageado nas costas, né? À medida que vai nas cavalitas, vai assim. Faster, faster. Superman! Thanks, gentlemen. Eu vou só terminar aqui com um pouquinho mais de tentar pensar o que é que essa aparente brincadeira, não é aparente, é mesmo uma brincadeira, porque é bem humorada e, enfim, super inesperada, né? Mas há vários aspectos que eu acho que são importantes para a reconfiguração que ela faz, para a proposta que desautomatizar
por um lado, os nossos hábitos e a forma de ver as situações, mas também reconfigurar. É claro que nunca ninguém, este senhor, até aquele momento, nunca atravessou a gente fala aqui em Portugal, uma passadeira, né? Nunca atravessou a rua daquela forma, sendo carregado, enquanto adulto, sendo carregado por dois outros, um homem e uma mulher, nessa posição de super-homem, né? Então, eu gosto de pensar nessa performance encenado como um possível serviço oferecido pelos trabalhadores da prefeitura. Essa performance, que é pegar uma carona, pode ser tudo menos uma ação eficaz, de acordo com as lógicas dos fluxos económicos e sociais que regem formas de trabalho e de lazer. Não é? É totalmente inútil do ponto de vista da funcionalidade pragmática. Atravessar a estrada suspenso pelo ar com a ajuda de dois adultos coloca em causa noções fundadoras de autonomia e a fronteira entre o privado e o público, né? Porque implica o toque, né? Implica que eu deixe alguém tocar. Essa é logo a primeira negociação que tem a ver com a escolha da posição. É como é que eu me permito ser tocada por dois estranhos. Por breves momentos, o participante torna-se dependente dos performers para realizar uma ação que ele próprio desempenharia autonomamente, sendo a realidade contaminada pelo imaginário do faz de conta das crianças e das brincadeiras, a partir do momento em que escolhe uma das opções da carona. É justamente porque se trata, sobretudo, de adultos que o salto para o espaço psicogeográfico da performance constitui um desafio, é ser interrompido no seu trajeto para o trabalho, do trabalho, das compras para casa, para entrar momentaneamente numa realidade de outras sensações e afetos. Toda esta transformação é complexa e dá-se por via do corpo. Por um lado, o corpo suspenso e transportado como um objeto inerte produz sensações e afetos, eventualmente conflituais, por exemplo, um constrangimento por se expor publicamente ou, noutros casos, a alegria e a brincadeira e a leveza decorrente da ação. Por outro lado, o contacto físico com os performers pode ser um dos aspectos mais intensos da experiência, na medida que em lugares como Nova Iorque em particular, ou seja, em culturas como a cultura americana, o toque representa uma intimidade extrema, né? Esse lado cultural é super importante. Na cultura portuguesa já seria diferente, na cultura brasileira mais diferente, porque a relação com o toque é diferente. Há uma maior tolerância ao toque de um estranho do que num lugar como Nova Iorque, também por ser cidade grande, etc. Assim, a par de um salto para o imaginário da infância, é necessário deixar esboroar as convenções sociais e culturais que regulam a vida dos afetos privados. Apesar da sua aparente simplicidade, Assisted Street Crossing cria uma interrupção na rotina, no espaço urbano, potenciando uma abertura para outros modos de relação e de percepção da cidade e de nós próprios, do corpo, da relação com outros corpos.